Conversas para além do livro. Você que nos acompanha já sabe das nossas promoções mensais por áreas de conhecimento e dezembro é o mês das ciências da saúde. Os livros dessa temática e áreas afins estão com frete grátis no site www.editoraufsm.com.br e com as promoções especiais na nossa livraria, que fica no campus da UFSM, ao lado dos Correios. E hoje a gente está aqui no estúdio com o professor Enéas Farias Tavares, que tem graduação em Letras pela UFSM, mestrado em Letras e doutorado também, mas com parceria pela Universidade de York, na Inglaterra, e também nosso diretor aqui da editora da UFSM. Então, o professor Enéas vai falar um pouquinho hoje sobre essa retomada editorial pós-pandemia. Agora a gente já está com mais ou menos aí um ano de atividades presenciais na universidade, nessa retomada, mas com muitos desafios ainda. Então, professor Enéas, boa tarde, seja bem-vindo. Jéssica, é um prazer estar aqui contigo, novamente no Ineditados, o nosso podcast da editora da UFSM, para mais uma hora de conversa, de discussão, de debate, de reflexão sobre o negócio do livro e sobre esse momento, né, inquietante que nós nos encontramos de estar voltando às atividades presenciais, de estar voltando a pensar, né, o comércio e o próprio negócio do livro a partir do retorno das feiras e de outras ações. Então, acredito que na próxima uma hora nós temos menos respostas, pelo menos da minha parte, né? Eu continuo aqui em busca delas também, e muito mais perguntas, questões, o que nós percebemos, né, nos eventos desse ano, tanto a Bienal do Livro de São Paulo, como também as feiras, tanto de Santa Maria quanto de Porto Alegre, e o que nós começamos, né, a prospectar para o ano de 2023, né, depois desse momento que foi tão definidor para o livro, bem como para a nossa existência. Muito bem, então vamos começar falando um pouquinho desses desafios de retomada, porque por um lado nós temos aí uma expansão dos e-books e materiais digitais, e num outro lado, não que tenha havido necessariamente uma retração de mercado, mas uma reavaliação de mercado dos materiais impressos. Então, dentro da tua percepção, eu aproveito aqui para compartilhar uma experiência recente que eu tive de apoio em financiamento coletivo, em que foi feita uma estruturação, um orçamento de equipe, pensando, né, para quem não sabe, financiamento coletivo é uma espécie de pré-venda em que os apoiadores fazem, às vezes, a compra de unidades de livro ou de kits, talvez exclusivos, né, na maioria das vezes exclusivos, para fomentar essa iniciativa, mas aí agora que está na época de entrega, as pessoas estão tendo que reavaliar custos, porque houve um boom de alguns suprimentos, algumas coisas que não se pensava. Então, não sei se na tua vivência, como é que tu tem acompanhado isso e quais os desafios aí que têm se desacortinado? Eu acho que a conversa e o tópico é longo, né? Porque eu tenho uma dupla carreira, né? A carreira acadêmica e a carreira enquanto autor, tradutor, e alguém integrado no mercado editorial tradicional. Diretor da editora. Exato, né? Diretor da editora da UFSM agora. E quando a gente pensa em livro, nós que somos apaixonados por livro desde sempre, a gente pensa duas experiências bem diversas, né? Pelo menos a minha vivência com literatura, com ficção, e mesmo com livros de crítica, ainda é uma vivência do livro impresso. Ainda é um costume, né? Eu passei o final de semana mergulhado, né, num autor do século XIX. Ainda é uma experiência, Jéssica, de pegar o lápis, porque eu adoro riscar livros, embora isso seja um crime para muitas pessoas, né? Anotar, poder deitar, poder ir para outros lugares, né, da casa, em que o volume impresso ele acaba ainda sendo, a meu ver, mais confortável, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Tu revisita livros em que tu fez anotações e depois tu olha, nossa, eu mesmo escrevi isso há quanto tempo? Sim, é uma experiência maravilhosa, né? Porque você percebe o quanto você muda e o livro muda também na releitura, né? Porque passagens que você sublinhou 3 anos antes, ou mesmo 1 ano antes, você não sublinharia hoje. Por outro lado, passagens que são fantásticas, assim, para entender onde você está, você não sublinhou. Então é sempre uma redescoberta. Porque eu sublinhei, né? isso. Exato. Não, e cada leitor tem seus códigos, né? Então eu tenho estrelas, sorrisinhos, setas, né? Entre outros signos arcanos que vão marcar passagens a ser relidas, a serem digitadas, a serem enviadas para amigos, entre outras coisas, né? Que o livro impresso permite. Por outro lado, nós que estamos acostumados ao contexto acadêmico,
o contexto acadêmico já há muito tempo migra para o digital por uma série de razões, né? Entre elas, para destacar só duas, né? Acessibilidade. Então, hoje você produzir um artigo ou mesmo um livro acadêmico num formato eletrônico permite, né, que todas as pessoas, tanto do nosso país quanto de fora, possam acessar essa publicação. Por outro lado, tem questões de custos também, né? Pelo menos a nossa política, né, de periódicos no Brasil, ela é baseada na ideia de gratuidade. Então, você publica ali um artigo e esse artigo está acessível de uma perspectiva comercial financeira para todas as pessoas. Isso para te dizer o seguinte, no contexto em que nós estamos, editora da UFSM, nós temos de um lado, né, a crença de que é importante sim continuarmos produzindo livro impresso com todos os seus desafios, a gente pode falar desses desafios daqui a pouco, né, os desafios do livro impresso, mas por outro lado também a certeza, né, de que o conteúdo eletrônico e a publicação eletrônica ganham um fôlego, né, cada vez mais incisivo a cada ano, né, na medida em que professores adquirem os seus dispositivos móveis, em que os alunos começam a comunicar, né, não raro, em conversas sobre textos introdutórios, que é uma coleção, né, de livros de bolso que nós vamos lançar no próximo ano. Não raro, os professores mencionam o seguinte, não, mas o eletrônico é importante, porque eu tenho alunos que só usam o tablet, que só usam, né, o Kindle. Então há uma cultura que já se forma há vários anos, né, Jéssica, e que cada vez mais fica robusta. Isso não quer dizer que o livro impresso vai findar, mas quer dizer que pelo menos o tipo de livro que nós produzimos numa editora acadêmica tem sim que pensar, né, o eletrônico para além também, né, das suas questões financeiras. E eu acho que a pandemia, para entrar um pouquinho no nosso tópico, né, eu não sei até que ponto a pandemia fortaleceu ou tornou mais robusto o modelo de negócios do livro eletrônico. Porque teve uma coisa engraçada também na pandemia, que é o seguinte, né? A gente ficou muito em casa, a gente ficou muito na frente das telas, dos computadores e dos celulares, dos dispositivos variados, e nós quase esquecemos, né? Existe uma série já de estudos saindo a respeito dos efeitos, né, cerebrais, enfim, mnemônicos desses 2 anos de isolamento. Nós quase esquecemos das nossas vivências corpóreas, né? E o consumo de livro impresso, para muitas editoras, significou isso, né? Você reforçar a necessidade de uma experiência de leitura, né? Hoje a gente fala muito assim, livro impresso, livro eletrônico, livro impresso, livro eletrônico. Porém, algumas editoras ainda se recusam a entrar no modelo de negócio do livro eletrônico. Porque eles entendem que os livros produzidos por elas são livros que comunicam determinadas experiências. Que tem a ver com cheiro, que tem a ver, né, com a vivência, que tem a ver com a riscaria, gráfica, né? Com a peça gráfica, com todas as limitações, né, que o eletrônico nos dá. Embora também a leitura do livro eletrônico também seja uma experiência corpórea, né? A gente não vai cair nessa dicotomia, nessa falsa dicotomia. É sim uma leitura corpórea porque nós seguramos o tablet, nós lemos, nós escutamos, no caso de alguns dispositivos de audiolivro, né? Mas eu acho que são essas questões que a gente começa um pouco a pensar e a pensar não numa dicotomia em que uma coisa vai substituir a outra. Tá? Eu cada vez mais eu acho que isso não vai acontecer tão cedo, e o tão cedo eu acho que é séculos, se é que um dia a gente vai deixar de lado, né, o papel e o livro impresso, mas pensar algumas especificidades, né? Nós, na editora da UFSM, para citar um exemplo caseiro, né, nós não temos perspectiva e debate algum a respeito de pararmos de produzir livros impressos. A coleção Texto Introdutório, na verdade, é pensada enquanto uma coleção baseado nesse formato específico, né? Mas sim, nós somos obrigados, e isso já vem até da outra gestão da editora, a diminuir tiragens, né? Porque de um lado o nosso acervo, o nosso estoque não é gigantesco, né? E quem trabalha em editora sabe que tem que sempre pensar uma questão de estoque. Nós muitas vezes também, dependendo do título, não temos vazão para o que era até alguns anos atrás uma tiragem tradicional de 1000 exemplares. E nós também temos, com a suba do dólar, né, e pensando que todos os materiais, insumos, enfim, que são usados na produção do livro, eles são baseados e calculados a partir de uma moeda estrangeira, ficou mais caro, bem mais caro produzir livros a partir de 2022. Então, toda essa matemática, de um lado, estoque e vazão dos livros que nós lançamos, e do outro lado, as limitações financeiras, nos fazem repensar, sim, né, o modelo do livro impresso. Vamos ver o que vai acontecer mais à frente. Eu acho que a nossa conversa ela também pode ir numa direção, né, Jéssica,
vamos ver a pauta que tu preparaste, né? Da gente também pensar, né, como que nós, como leitores e leitoras, vivenciamos, né, a utilização do livro nesse pós-pandemia. E agora recebemos aqui nos estúdios da UniFM a professora Marília Barcelos, que veio nos ajudar, né, a pensar, refletir, debater sobre o mercado do livro depois da pandemia. Seja bem-vinda, professora. Obrigada pela palavra, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre livro é uma coisa muito agradável para mim, ainda mais que eu sou uma excelente leitora, adoro ler, né? Mas adoro também falar sobre isso, principalmente em sala de aula, né? Eu, como professora de produção editorial aqui na UFSM e no nosso laboratório de edição aqui, a gente trabalha muito com isso e tem uma curiosidade muito grande, né, para saber sobre dados, números e o que está acontecendo aí nesse mercado. Eu estava escutando agora, né, o professor Enéas falar a respeito da corporeidade, né, do livro físico também, e isso é tão bacana da gente ver agora na pós-pandemia, porque as pessoas têm diferentes maneiras de lidar com a leitura, né? E esse leitor, ele é um audioleitor também. E eu tenho pensado tanto nisso, né? Que as pessoas são tão diferentes, algumas são mais sinestésicas, gostam de tocar, outras gostam mais da imagem, do visual, então elas percebem de uma outra maneira essa leitura. Eu estou vendo uma questão geracional também, né? Que nós chegamos a tocar por cima, que é a coisa da tablet como uma corporeidade diferente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida, que é o touch, né? E aí já essa geração que já quer tocar na TV e que funcione alguma coisa também, né? Que tem um botãozinho, que a TV mexa. São momentos diferentes, nem por isso menos ou mais importantes, né? São contextualizações. Acho bacana a gente também perceber isso, né? Não tem certo nem errado. E essa coisa também acabou se perdendo durante a pandemia. Eu percebo, eu não deixei de comprar livro físico durante a pandemia, não deixei de receber pacotes de uma forma geral, né? Mas tenho muitos amigos que optaram pelo livro não impresso, né? Fosse da forma que fosse, porque queria, né? Fosse no formato audiolivro ou fosse no formato de e-book, porque não queriam receber coisas em casa, não queriam interagir com um possível entregador ou uma caixa que veio, sei lá, de São Paulo, porque o ar de dentro da caixa ou o livro poderia, entende? Entra num outro patamar de entendimento que durante a pandemia o próprio livro, assim como outros produtos, se tornaram um risco, né? O que é muito louco a gente falando agora, assim, olhando em retrospecto, é muito estranho, né? Perfeito. E então essa corporeidade foi propositadamente evitada, né? Perfeito. E aí agora, a professora Marília, né, chegou agora conosco, associada do Departamento de Ciências da Comunicação, doutora em Letras pela PUC-Rio, mestre em Letras pela URGS e, pela minha surpresa, né, ignorância minha, é formada, é graduada em Pedagogia. Então, também nos conta um pouquinho aí como é que foi essa escolha, né, de vir também para a UFSM trabalhar na parte editorial, na parte de comunicação. Eu acho que a vida leva a gente para caminhos inusitados, né? E cada vez mais, assim, eu tenho percebido que a trajetória que a gente faz, por vezes elas são escolhas, mas elas foram determinadas por contingências, né? Então, para eu estar hoje na comunicação, eu antes trabalhei no mercado editorial. E o mercado editorial, eu ocupei muitas posições variadas, desde assessoria de imprensa, divulgação em escolas, venda em feiras, na parte de edição de livros. E isso me trouxe um cabedal de experiência e principalmente de vivências que me permitiu seguir no mestrado e no doutorado investigando o mercado editorial, mas dentro da letras. Uhum. Porque, como é uma área muito interdisciplinar, o que acontece? A letras aborda um pouquinho,
a comunicação outra, a história outra, antropologia sobre outro viés, as ciências sociais sobre outra perspectiva, mas elas se conversam. E eu acho isso muito rico. A princípio, eu olhava para o meu currículo e dizia, nossa, né? Como é que eu pude entrar pela pedagogia? Hoje eu entendo a educação que me possibilitou perceber, por exemplo, questões didáticas que outrora eu não percebia. A relevância, por exemplo, da tríade ensino, pesquisa e extensão, que é muito importante e que, para alguns, ela fica voltada mais para a pesquisa. Em instituições que não são públicas, mais para o ensino. E eu vejo que a pedagogia, para mim, ela permitiu que eu já adentrasse desde a juventude, olhando para os conteúdos de uma forma didática, de uma forma que se passasse de uma maneira mais tranquila, no ensino-aprendizagem, a questão da demanda, da construção em conjunto. Às vezes uma apresentação mais generosa para o leitor, né? Ou pensando numa figura, pensando pedagogicamente mesmo, né? Aquilo que está sendo formatado desde o início, né? Eu acho que está funcionando, viu? Porque hoje eu vejo o retorno a partir do depoimento de ex-alunos. Isso não tem preço, né, Inês? Não tem preço. Assim, ontem eu recebi um relato, anteontem outro, e são pequenas... São gotas, né? São pílulas que fazem com que a gente acredite que está no caminho certo. Isso é muito generoso também, né? Eu gosto muito dessa relação. Eu acho que essa ideia, né, Marília, da gente pensar a nossa área no seu aspecto interdisciplinar, está muito afinado com o momento também que nós vivemos, né? Porque durante décadas a gente viveu um pouco um delírio, né? Hoje cada vez mais a gente nota assim, esse aspecto delirante, né, de que a universidade era esse espaço da hiperespecialização, né, em que você como aluno ia, né, para obter o conhecimento fechado e embalado que vinha do seu professor, da sua professora, do seu orientador. E eu quero acreditar, isso tem tudo a ver também com a nossa ideia de livro, né, que nós estamos indo para um momento de justamente abraçar essa interdisciplinaridade, esse diálogo, né, não entendendo as nossas áreas como áreas fechadas e estanques, mas sim como áreas que estão em conversa, né? Como nós estamos conversando aqui com diferentes aprendizados, formações, né? Mas sempre pensando, eu acho que esse é o ponto bom, né, que tu trouxeste, né, Jéssica? Que é uma universidade, então esse cuidado, né, da gente pensar na comunicação, no diálogo, né, de preparar um conteúdo que pode ser, né, acessado não só para o especialista, né, para o iniciado, né, naquela área específica, mas sim para todas as faixas etárias, para os diferentes gêneros, enfim, né, eu acho que isso tem a ver com as nossas aulas e com os livros que tentamos produzir. Né? Sem dúvida, os textos introdutórios cabem bem aí, né? Perfeito. Então, olha só, agora, né, conversando assim, o que me surge? A gente pode trabalhar essa questão mais polissistêmica, digamos assim, na questão dos formatos, né, do e-book, do áudio, do impresso, que isso, por sua vez, vai atender o quê? A diferentes sentidos. A pessoa que aprende pela audição, outros são mais visuais, outros são mais sinestésicos. Né? Então, aí nós já temos duas polissemias, digamos assim. Né? E temos também, hoje, cada vez mais, a consciência de que as pessoas não são iguais. Então, a gente tem, por exemplo, o sujeito que tem TDAH. Né? Ele não é que ele tenha menos compreensão das coisas, ele só tem uma apreensão diferenciada. Então, o conteúdo, se ele tiver de uma maneira multiplataforma, ele vai permitir que diferentes sujeitos se apropriem daquele conteúdo conforme a sua maneira de ser. Conforme ele vivencia o mundo. Né? Eu tenho uma experiência familiar em que a pessoa fazia a leitura do material ao mesmo tempo em que o leitor do Google lia. Porque a pessoa tem dislexia. Olha só. Então, ela fazia esse acompanhamento duplo para evitar a distração externa
de um barulho da rua, alguma coisa que pudesse atrapalhar a sua leitura, e ao mesmo tempo a parte auditiva fazia com que a leitura se tornasse mais fluida. Então, por consequência, um reforçava o outro. E a compreensão, né? Em soma isso tudo, a compreensão também era maior. Então, evitava, por exemplo, da pessoa ficar voltando e relendo. Deixa eu ver se eu entendi direito essa frase. Volta e relê. Volta e relê. Com isso, fluiu mais rápido. E a pessoa, pela primeira vez, ou né, num dado momento, disse, isso funcionou para mim. Porque ela ao se conhecer, ao se entender, ela fez com que... Né, ela, num dado momento, imaginou, não houve uma sugestão de que ela fizesse isso. Ela disse, e se eu fizer assim? Né? E se autodescobriu numa leitura mais agradável, mesmo que reforçada pela audição. Né? Que interessante. Houve um somatório. A gente tem uma ideia, né, de que essas diferentes plataformas ou mídias, elas significam uma conjunção ou, né? Ou você gosta do livro impresso, ou você gosta do livro eletrônico, ou você consome audiolivro. E o teu caso, eu acho que todas as conversas assim, de pessoas que curtem especialmente audiolivro, né, não é uma coisa estanque da ordem, não, agora eu não leio mais livro impresso. E é muito mais um hábito comunicacional entre essas diferentes mídias, dependendo dos usos específicos. Né? Quem consome muito livro acaba comprando o eletrônico, né, o e-book, às vezes por uma limitação de espaço em casa. Né? Muitos amigos assim de São Paulo, por exemplo, ou grandes capitais que têm apartamentos menores, cara, não cabe mais livro. Então, a primeira vez, eu sou obrigado ou obrigada a comprar o eletrônico para ver se eu vou gostar, se eu vou curtir, se vai ser um autor, autora que eu gostando, aí eu compro um impresso. Quebrar a barreira. Então, de 20 livros eletrônicos, eu sei que eu vou comprar um impresso porque é aquele livro que eu vou gostar. Ou então, vou comprar o audiolivro, né? Porque eu já li no físico ou no eletrônico, mas indo para a praia, quero ir reescutando para pensar coisas, quero desligar as luzes à noite, não quero mais tela ou nada de algo, né, para ver, fecho os olhos e escuto o audiolivro. Então, acho que também tem um pouco essa comunicação entre os diferentes formatos. Né? A Marília mencionou textos introdutórios, confesso aqui, viu, Marília? Numa ideia que também veio lá do congresso, do encontro, né, da ABEU, que é a Associação Brasileira de Editoras Acadêmicas, né, que aconteceu em São Paulo em junho. A partir de uma fala, né, que era a respeito de um editor de livro eletrônico, um editor de livro físico e um editor de audiolivro. Né? Uma das nossas ambições na editora da UFSM com textos introdutórios é nós termos esses livros nos 3 formatos, incluindo o audiolivro. Né? Com alguns contatos que a gente já começou a fazer, já temos algumas... Né? Obviamente a gente precisa primeiro ter agora o desafio, né, fazer com que os autores entreguem os manuscritos para serem avaliados na próxima fase, né? Mas tão logo a gente tem os primeiros 8 títulos, nós vamos avançar também nessa direção. Não pensando que uma coisa vai anular a outra, mas sim que, né, talvez nós tenhamos a oportunidade de produzir uma coleção que esteja disponível, né, para todos esses formatos, para todas as individualidades ou especificidades, né, do nosso público leitor. E tem uma curiosidade aí, que tem a ver com essa especialização que a gente estava falando antes, né? Quando se cria um conteúdo que ele pode ser transversal disciplinarmente, né? Eu tenho uma certa implicância com essa coisa de disciplina, porque parece aquela coisa de ficar sentado em sala de aula, né? É um conteúdo, é uma matéria, né, que a gente tem. Isso. Mas quando tu colocas isso de uma maneira introdutória, a gente permite que o sujeito que tem uma curiosidade, que é de uma outra área, mas ele tem uma curiosidade a respeito daquele assunto, se aproprie sobre aquilo ali. E isso é importante, porque ele vai trabalhar numa camada que ainda não tem um aprofundamento suficiente para ser hermético, né? Mas ele tem um conteúdo esclarecedor e indicativo de onde a pessoa pode se especializar naquilo ali. Então, eu vejo como muito apropriado esses conteúdos, e também me surge agora a questão do audiolivro, que eu comecei durante a pandemia, mas com livros não ficcionais, né? Biografias, por exemplo, livros de história, e depois que terminou a pandemia, eu voltei para o impresso. Né? Eu fiz um caminho assim, mas de vez em quando vou lá e revisito o audiolivro, né?
Agora, me surgiu a seguinte pergunta, porque eu cheguei a investigar alguma coisa nessa área. Os editores dizem que é muito caro fazer audiolivro. E realmente, imagina ter que gravar e editar o audiolivro. Só que partem sempre de um original impresso. Porque se tu pegares um original e trabalhar ele direto no áudio, você pode fazer com R$2.000. Agora, se tu pegares ele do impresso, sai 20. Entendeu a relação? Uhum. É muito mais caro. E o mercado dificilmente ousa iniciar no audiolivro. Talvez seja uma ideia, iniciar pelo audiolivro. Não ficar esperando que um material seja um sucesso no impresso, que tenha a venda para passar para audiolivro, entendeu? O audiolivro como um segundo formato. Que ele possa ser um primeiro. Vou deixar essa instigação aí para a editora. Tá bom. Acho que é uma bela instigação. Bom, eu trabalho com transmídia, né, Marili? E tem uma regra básica do transmídia que é evita adaptação. O que a gente está falando até agora é meio assim, pega o livro e adapta, né, para o cinema, para a televisão, ou então para o formato audiolivro. Você pega um conteúdo que foi feito para um tipo, né, de mídia e você passa para outra. O que tu trazes, né, é uma coisa básica assim, do transmídia, que é você produzir pelo menos parte da informação inédita para aquele formato, ou então que ele seja já composto pensando no formato. Então assim, não é que eu não estou agora escrevendo um livro, eu estou agora escrevendo o texto base de um audiolivro, que tem uma questão, né, de diálogo, uma questão da presença subentendida do ouvinte, entre várias outras coisas, né, e sim, concordo contigo, acho que seria muito ousado, é algo que talvez a gente possa pensar, né? Nós já estamos prospectando assim, algumas coisas diferentes, né, no que diz respeito aos textos introdutórios. Até a partir da ideia do transmídia, por exemplo, né, que o texto introdutório tenha no final um QR Code, que possa levar para uma página específica daquele livro, onde você tenha um caderno de exercícios, onde você tenha, por exemplo, um episódio de podcast sobre aquela obra, entre outras coisas. E que é uma coisa que, em termos gráficos, você não gasta nada porque é imprimir o QR Code, né? E como é eletrônico, você também pode ir alterando esse conteúdo na medida em que os anos vão passando, atualizando. Então, acho isso... com o audiolivro, a questão que a gente se coloca, e a questão que eu estou me colocando agora é o seguinte. Quando a gente fala, né, nas reuniões lá na editora, quando a gente fala nas reuniões, né, com o nosso reitor e a nossa vice-reitora, a questão é a seguinte, se a editora da UFSM vai fazer um audiolivro, ela vai produzir o audiolivro do início ao fim, ou ela vai encontrar uma empresa parceira que já trabalhe com audiolivro. Os dois modelos têm prós e contras, mas nesse momento eu estou me direcionando assim, para o segundo modelo, da gente encontrar uma empresa parceira que já trabalhe com isso, pelo seguinte, a produção do audiolivro nós na UFSM poderíamos fazer. Um estúdio como esse, por exemplo, que a gente está gravando o nosso Ineditados, poderia tranquilamente acolher, né, 2 locutores por um período de 5 horas para fazer, né, a leitura e a gravação de um livro de umas 100 mil palavras, 80 mil palavras. Só que, e aqui é muito modelo de negócio, né? Não adianta a gente fazer o audiolivro e a gente não ter a plataforma para poder chegar no leitor. Né? Cada audiolivro seria o quê? Um software que ele baixaria? Tem uma outra questão, como é que a gente comercializa? Né? Porque a gente não pode vender o MP4, por exemplo, não é esse, né, o modelo tradicional. Então, conversando com empresas que já fazem audiolivro, né? A gente tem a Ubook no Brasil, que é uma das pioneiras, a Toca Livros, né? Que é uma empresa com a qual eu já tive a oportunidade de trabalhar. Essas empresas já têm uma plataforma, e é uma plataforma que funciona em dupla medida, tanto a venda individual quanto o streaming. Né? São plataformas de assinatura de audiolivro, em que você paga, né, R$19,90, R$29,90 e você tem à sua disposição um catálogo inteiro. Então, todas as questões que eu acho importante a gente conversar agora, porque também tem a ver com um outro assunto, acho que não é o foco desse episódio, né, mas um assunto muito delicado na UFSM, que são as parcerias com a iniciativa privada. Né? No momento em que há inúmeros cortes de recursos, em que as nossas limitações financeiras ficam cada vez maiores, sim, é necessário que nós pensemos em parcerias, né, que sejam frutíferas com a iniciativa privada. Prova disso é a Agitec, por exemplo, que trabalha muito
nesse sentido, né? Então, bom, para mim, eu posso ficar horas aqui falando, porque eu acho que é sempre um quebra-cabeça interessante, né? A gente pensar no negócio do livro, porque a gente sempre fala muito de produzir livros, ler livros, mas livros é também uma cadeia, né, mercadológica, e pensar nisso não significa que você tenha um interesse final financeiro exclusivamente, mas sim que quanto mais livros você comercializar, isso significa um potencial número maior de leitores, que é o que nos interessa, né? Então, acho que a conversa ela é muito frutífera para nos dar ideias, né, professora Marília, para essas ações e muitas outras, né, que nós teremos pela frente, aproveitando essas tecnologias, né? Eu vou aproveitar esse teu gancho, porque já que nós temos uma hora, eu vou aproveitar esse teu gancho para pensar o seguinte. Nós estamos sim falando da questão de inovação e também da questão de pós-pandemia, né, que é essa proposta do programa de hoje. Esses novos formatos, eu acho que a gente tem aí um espaço para justamente criar, né? E existem demandas que surgem a todo momento, independentemente de pandemia ou não, mas eu percebo que a pandemia fez essa reviravolta em vários campos, né? E no campo editorial não foi diferente. Então, às vezes, é uma janela de oportunidade, vamos chamar assim, porque parece que as pessoas estão mais convidativas a inventar, né? A procurar soluções, a procurar saídas. Então, é nesse sentido, eu acho que tudo é válido. Perfeito. E também essa questão do audiolivro, né, que a professora Enéas agora trouxe, e mais da questão transmídia, né? Quando a gente pensa no mercado, a gente tem que pensar na produção e também na recepção dele, né? Quer dizer, esses leitores, né? Para quem, né? Que nós estamos desenvolvendo. E nesse sentido, teve uma questão que foi assim fundamental no Editoração em Debate, que é esse projeto que a Pé.com tem junto com a editora da UFSM, que vários convidados, em especial o Carlos Carrenho, que foi uma entrevista, se não me engano, de junho de 2020. Mas ele e outros também apontaram para o mesmo foco, que é o seguinte: hoje nós temos circulação desses materiais, né, dos livros, dos produtos, em livrarias físicas e livrarias virtuais, que aí entra o e-commerce, as grandes plataformas, não é? Agora, em países como a Suécia, por exemplo, é difícil distinguir o que é uma livraria de o que é uma biblioteca. Porque a biblioteca é um centro de cultura, um centro de lazer. Então, o sujeito entra, pega um livro, já ouve uma música, e tem ali uma oficina. Uma cafeteria. Ele pode pegar o livro e levar, inclusive, para a cafeteria. Então, quando, Enéas, tu trazes essa ideia da plataforma, para mim é muito claro o seguinte: à medida que tu tens um livro numa plataforma, como algumas das que tu citaste, que é produtora também, o que acontece com a instituição pública? Os alunos que aqui estão, os professores, os técnicos, todos que compõem a instituição pública, terão acesso a uma enormidade de publicações, não só as da editora da UFSM, mas por meio do quê? Desta assinatura, que inclusive pode ser uma assinatura institucional. Então, aí tu mata a charada com 2 cajadadas só. Tu consegue colocar a comercialização, ou potencializar a comercialização da editora, né? Ao mesmo tempo que disponibilizar não só as publicações da editora, mas também permitir que o usuário possa acessar o catálogo daquela plataforma. Eu tive uma experiência muito positiva durante a pandemia, que foi acessar uma dessas plataformas que tem muitos títulos, e fiquei surpresa com a qualidade de obras, inclusive as tuas, tá, Enéas? Né? Que eu descobri ali. Todos os livros que eu queria comprar esse livro, e lá tinha naquela plataforma. E recentemente, final do ano passado, na verdade, fiz um levantamento com os alunos da Facos, né, a respeito disso, do consumo e da leitura.
E, é claro, a aquisição de livros por meio da plataforma foi predominante, né? Porque ninguém queria ir na livraria por uma questão física mesmo, né? Eu fui comprar um livro no sebo, entrei com uma máscara, porque sebo só tinha lá, né? Entrei com a máscara, o livreiro queria conversar, porque o livreiro do sebo é aquele que entende o que está vendendo. Exato. E eu só fazia assim com a cabeça, né? Não falei nada, peguei o livro e fugi, né? Hoje, não. Paguei, evidentemente. Né? Fugi com o livro debaixo do braço. Então, hoje, o que se percebe? Que os estudantes acessam em demasia a biblioteca. E durante a pandemia isso não acontecia. Então, quando se cria um hábito, uma cultura de uma biblioteca não só física, nesse formato da biblioteca lazer, né, que tem muitas, tem biblioteca parque, tem bibliotecas incríveis no mundo. Modelo que não falta, paradigma que não falta. Ao mesmo tempo que nós temos o acesso a uma assinatura que não seja, e aí eu acho que é importante, tá? Não seja só uma assinatura de não ficção, que tenha também assinatura ficcional. Porque o que nós temos hoje dentro da instituição, e acredito eu que tenha sido muito estudado, são obras de editoras não ficcionais, livros técnicos. Só para a gente, eu vou falar só uma categorização que tem no setor, nas pesquisas do setor, que é o seguinte. Uma pesquisa chamada Produção e Vendas no Setor, ela divide em 4 categorias. Livros didáticos, que é aqueles que a gente tem na escola, obras gerais, que são livros de ficção, livros religiosos, por assim diz, e CTP, técnicos científicos e profissionais. Hoje, a instituição foca na plataforma de CTP, que é o objeto também, por exemplo, da editora da UFSM. No entanto, se tu tens uma plataforma que oferece não somente CTP, mas também o ficcional, tu estás, por exemplo, ampliando o acervo do pessoal da letras, que estuda letras, né? E também permitindo que o sujeito leia a literatura, se aproprie da literatura para a sua vivência pessoal e vice-versa. Porque quem está na universidade não está dentro daquele quadradinho da especialização que eu só sou isso, né? Ele vai lá, tem atividade física, enfim, alimentação, né? Nós somos um todo. Então, é importante que a gente pense as soluções também dentro dessas questões sistêmicas, considerando o todo. Assim penso eu. É importante destacar que dentro dessas plataformas de audiolivro a gente tem uma subcategoria que seriam as dramatizações, né? E aí você abre uma outra janela que eu já tive a oportunidade de trabalhar com audiodescrição de livro para cego. Era um livro infantil e aí existe uma prerrogativa de isenção de interpretação. Quando você vai fazer uma leitura de audiolivro, ou melhor, de audiodescrição. Que é diferente, né? Que é diferente, exato. Quanto menos entonação houver, melhor. Porque a interpretação tem que ficar a cargo do ouvinte. Então, quando vai ser feita uma descrição de um cenário, a roupa que um personagem está usando, isso não envolve emoção. Isso é uma coisa lisa, vamos dizer assim, não existe interpretação. Ou quando tem uma pontuação, mas o sentimento que tem que emergir daquela situação, essa captação tem que partir da pessoa que está recebendo aquilo ali. Por outro lado, aí a gente tem os audiolivros que já é uma leitura mais fluida, né? Já a forma como o nosso cérebro lê as coisas, né? Tem uma entonação e tal, se tiver algum pouco de emoção, não tem problema. Mas, ao mesmo tempo, fazer esse audiolivro de um livro técnico vai ser completamente diferente de um romance, de alguma outra coisa que vai envolver... Quer dizer, até que ponto eu, enquanto intérprete daquele material, sou realmente uma intérprete no sentido de pontuar um susto, uma bomba, porque não é a mesma coisa que colocar uma camada de efeitos sonoros. Que são coisas que vão complexificando a interpretação, a leitura, a imersão de quem está recebendo por meio dessas dramatizações, né? Então já enriquece, já tem um nível ainda maior, e essas plataformas também oferecem
esses outros tipos, né? Então, realmente, aí, reforçando o que a professora Marília disse, eu fico imaginando, nós temos aqui toda uma acessibilidade, tem se pensado cada vez mais nos alunos cegos ou com baixa visão, alguma coisa assim. Então, imagina eles terem acesso a quase que uma biblioteca, claro, não é em braille, né, mas talvez seja um caminho mais possível, mais viável hoje do que pegar uma biblioteca inteira e colocar em braille, ter esse acesso por meio de áudio, né? Fazer essa democratização por meio do que se é possível no momento, né? Perfeito. Se eu pudesse apostar assim, tendências, né, dos próximos anos e tal, isso é sempre meio delicado e um pouco delirante, né? Mas uma coisa que eu estou percebendo, né, professora Marília, trabalhando com os autores, né, de textos introdutórios e também pensando em tendências assim, né, de processos de leitura, eu acredito que nós estamos nos encaminhando, e fecho aqui com a fala da Jéssica, né, concordo com ela, para um momento em que a subjetividade dos autores e das autoras, né, as marcas pessoais dos autores e das autoras, vai ser cada vez mais valorizado. De novo, por décadas, se não séculos, uma tendência de nós pensarmos que o livro acadêmico é frio, que o livro acadêmico é objetivo, né? Que a linguagem científica ela demanda um certo afastamento ou um distanciamento, né? Por parte da figura autoral de um lado e da figura do leitor do outro, né? E não raro nas últimas décadas, a gente tem percebido assim, as pessoas marcando a sua subjetividade, marcando a sua individualidade, né? Eu gosto muito de um teórico norte-americano chamado Stephen Greenblatt, que é uma grande referência do novo historicismo, né? Todos os livros do Greenblatt abrem com narrativas pessoais, subjetivas, autobiográficas, respondendo aquela que talvez seja uma das perguntas mais importantes: por que ele dedicou anos da vida à pesquisa X? Parece óbvio, mas não é. Nós somos seres humanos. E assim como as nossas sensibilidades, as nossas decisões, mesmo as acadêmicas, elas não são objetivas, frias, distanciadas, né? Muitas vezes, como disse a professora Marília, são contingenciais. Exato. São os nossos sentimentos e as nossas emoções que nos fazem, né, optar por cálculo diferencial, ou então por biologia molecular, ou então por processo editorial, ou crítica literária, ou o que for, né? E eu adoraria ler, né, os próximos grandes clássicos acadêmicos, né, seja no formato impresso, digital ou em versão audiolivro, em que nós tenhamos a primeira pessoa do singular muito bem marcado, né, pensando numa conversa, né, e uma das razões assim de adorar tanto livros, né, e de dedicar minha vida a eles é um pouco porque é uma experiência poderosa, né, de você escutar alguém que está ali, né, te contando uma história ou te ensinando um determinado conhecimento ou exemplificando uma determinada abordagem metodológica, né? E talvez depois da pandemia, né, indo já para os nossos finalmente, finais, porque é absurdo, né? O quanto as boas conversas passam voando. Eu adoraria, né, que passada a pandemia nós tivéssemos ainda mais forte essa necessidade, sabe, de sermos abraçados e de abraçarmos as pessoas na sua subjetividade. Eu acho que livros, mesmo os acadêmicos, né, pensando que falo aqui não como escritor agora, não como leitor de ficção, mas como diretor, da diretora da UFSM, uma editora acadêmica, né? Que nós tenhamos livros em que os autores e as autoras possam ser reconhecidos e tocados, obviamente, né, na sua precisão e no seu cuidado analítico, metodológico, né? Mas acho que é nisso que nós vamos tentar, pelo menos, investir na editora da UFSM, né? De sabermos quem são os nossos autores, quem são as nossas autoras e quais são as sensibilidades, né, que motivam os nossos grandes lançamentos, seja, né, virologia veterinária, ou então biologia molecular, ou máquinas de fluidos, ou outros títulos aparentemente herméticos, né, que nós temos publicados. Bem lembrado, Jéssica. Nós temos alguns títulos, e isso foi trazido em alguns programas anteriores, já que a gente chegou a mencionar a questão geracional, a importância dos grupos de pesquisa, né? E muitas vezes nós temos aqui pessoas que estão no nosso convívio cotidiano e que são verdadeiros expoentes nas suas áreas e que, por conta dos livros, conseguem um reconhecimento até internacional, e às vezes a instituição não tem ainda a dimensão disso, né? Ou demora a ter,
passam-se aí a importância, né, do grupo de pesquisa como um fator de atualização disso que a pessoa está produzindo e no reconhecimento também, porque muitas vezes a pessoa precisa se aposentar, se retirar, aquele livro ou aquele material que foi sendo, né, o tempo passou e o material continua ali sendo atualizado, depois de talvez, sei lá, uns 10 anos, é que digo, nossa, mas essa pessoa pensou à frente, ela teve um olhar, ela teve uma forma de colocar essas coisas em palavras de um jeito que passa o tempo e esse livro não é suplantado, né? Então, a importância da figura do professor que... E agora, me lembrei de uma frase de um amigo meu que ele disse que a forma unicamente comprovada de falar com os mortos é pelos livros, né? Então, porque a forma é o legado, né? É a forma de deixar algo realmente para essa interpretação, para essa apreciação geracional, né? Perfeito. Então, professora Marília, né, estamos nos nossos 10 minutos finais. Então... eu gostaria aqui de dar fazer um relato. Uhum. Recentemente eu estive na editora da UFSM e o Enéas olhou para mim, nós conversando, ele estava me pedindo um texto e ele olhou e disse, fala do teu jeito. E sabe que aquilo reverberou de uma maneira muito positiva. Por quê? Porque normalmente quando a gente pensa em fazer um texto acadêmico, vem todo aquele ensinamento que tem que ser hermético, distanciamento dentro de uma erudição, etc. Aí, essa frase, ela me permitiu dizer, então ok, então eu vou falar o que eu acho do jeito que, né, o que eu sei, não só o que eu penso, o que eu sei a partir das minhas pesquisas, mas de uma linguagem mais dialógica. Isso reverbera muito, não só em mim, eu estou dando um exemplo pessoal, né? Mas na maneira de trabalhar. Então, quando a gente permite que a gráfica tenha outras funções, a imprensa da UFSM, que não só a de imprimir, que ela possa também ter uma convergência com o ensino, né? E com a extensão, por que não? Isso modifica e eu acho que faz a diferença. Então, isso eu tenho sentido muito, né, no trabalho assim, da editora da UFSM, que é fundamental. E em relação aos produtos, é claro que essa questão geracional ela é muito importante, né? E ela é importante em todos os aspectos. Quando a gente pensa, por exemplo, no livro técnico, se ele vai virar um áudio, vocês imaginem a descrição de uma tabela no áudio, né? Coluna 1, A5, não dá. Batalha naval. Não dá. Então, isso faz com que o autor se prepare para aquele material que vai ser um áudio. O escutador, né, que é o leitor, o áudio-leitor também, que já tem esse termo vindo para o mercado, né? Que o áudio-leitor se entenda como aquele que pode escutar uma dramatização, possa escutar uma leitura neutra e possa escutar uma leitura, por exemplo, computadorizada, que já existe e é o que está acontecendo internacionalmente com muita força. Né? Então, ao passo que aí nós temos o editor, né? Entre esse autor, que vai pegar o conteúdo e vai disponibilizar para esse audioleitor, né? Também terá de considerar várias coisas, como, por exemplo, essa da tabela, né? E figuras também. Então, é uma série de desafios que começa com a seguinte pergunta: alguém quer audiolivro? Então, assim, primeiro é a demanda, né? Antes da gente começar a produzir. É um mercado complexo, uma malha de diferenças, heterogeneidade por todos os lados, mas eu acho que ele tem um foco que a gente gostar do que faz, querer fazer da melhor maneira possível e permitir que os conteúdos circulem, né, e sejam difundidos da melhor maneira. Esse espaço aqui é um espaço de discussão, de debate, de reflexão. Que bacana, né? Passou muito rápido, gente. Só tenho a agradecer, tá?
Professor Enéas? Aproveitando, vou fazer um adendo aqui, né? Porque certamente os ouvintes vão perguntar, mas que texto o professor Enéas estava pedindo, a professora Marília? Aqueles que nos ouviram nessa 1 hora, que passou muito rápido, e que querem saber mais, né, sobre mercado editorial, mundo editorial pós-pandemia, é com muita alegria que a gente adianta uma novidade do próximo ano, que é o 9º número da nossa revista da editora da UFSM, a Estilo Editorial, né, que vai ter por capa justamente esse tema, né, que é o mercado editorial depois da pandemia, contando com um dossiê, com editores do mundo acadêmico, com editores, né, do mundo comercial, e também com um texto, né, escrito do jeito da professora Marília, né, a respeito desse assunto. Né? É sempre um prazer escutar a professora Marília. E eu acho que nós continuamos essa conversa em outros contextos, continuamos essa conversa na Estilo Editorial, que nós devemos lançar nos primeiros meses de 2023, e continuamos essa conversa, eu espero, assim como várias outras, no Ineditados, né, o nosso podcast da editora da UFSM, com a Jéssica Dalcin, que é sempre a nossa anfitriã, né, nesses debates, sempre a pessoa que nos convida e estimula essas conversas. Um grande abraço aos ouvintes e aos leitores da editora da UFSM. Então, complementando o... Eu só quero parabenizar. Mais uma vez, à vontade. Por favor, a editora da UFSM teve entre a categoria do Prêmio Jabuti. Sim. Menção, livros, né? eu acho importante. Dizer isso, né? Fomos finalistas, né, do Jabuti esse ano, na categoria Livros de Ciências Sociais. Então fica um abraço aqui, né, ao Rodrigo, que é o nosso autor, e ao Ricos e Malandros, né, que é uma bela releitura desse nosso Brasil, em que a gente pensa, né, que a malandragem está, né, em determinados espaços específicos e muitas vezes não olhamos, né, para a noção de malandragem que existe, né, nas altas classes, né, desse nosso país. Então sim, terminamos o ano com grandes vitórias, entre elas, né, estarmos entre os 5 finalistas do Jabuti, que é um dos prêmios literários mais importantes do nosso país. Obrigado pela lembrança, professora Marília. Eu acho esse título sensacional, né? Ricos e Malandros. Bom, então vamos nos despedindo dos nossos ouvintes, lembrando mais uma vez que a gente está com a promoção específica neste mês para as ciências da saúde. Então, no nosso site estão com frete grátis os livros dessa área, áreas afins. E na nossa livraria, aqui na UFSM, temos promoções especiais, a livraria que fica ao lado dos Correios. Professora Marília, professor Enéas, muito obrigada por esse pedacinho de tarde aqui conosco. A gente, acho que teve uma discussão super produtiva, super criativa de caminhos possíveis, né? E pensando sempre que o nosso público, né? A gente tem uma versatilidade de caminhos a seguir. Eu acho que trabalhar com livro é trabalhar com emoção, é trabalhar com imaginação, com criatividade. Então, essas intercorrências que surgem, elas não podem nos tolher. Elas precisam nos estimular dentro daquilo, até as coisas que talvez venham para nos achatar em determinados momentos. A gente pode se dar o direito de olhar com amor, com carinho, com abraçar e dizer o que eu posso fazer com isso, né? A partir disso, né? E talvez esses desafios que surgem possam nos estimular a procurar outros caminhos, então, né? Outras soluções. Então, muito obrigada a quem nos acompanhou até agora. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.